Oi, aí, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que, na fim das contas, nem é nosso inimigo. A gente vai falar hoje sobre procrastinação. Quer saber por quê? Fica até o final desse vídeo. Oi, aí, pessoal do Divã Literário, bem-vindos de volta. E só para vocês terem uma ideia, gente, a gente fala muito sobre procrastinação porque a situação é séria. Acho que começou antes da pandemia, mas depois da pandemia deu para se perceber com mais pungência, que deu para observar mais claramente como a procrastinação agora ela faz parte da nossa rotina. Seja adiando tarefas, seja a gente passando mais tempo no celular, seja a gente usando mais outras distrações da vida moderna, ao invés de nos dedicarmos mais às tarefas que a gente sabe que precisa fazer. O problema, gente, é que se a gente for parar para avaliar a procrastinação como ela é realmente, ela não é nossa inimiga, por incrível que pareça. Ela é um recurso de defesa do organismo. É o nosso mecanismo de defesa para evitar problemas, trazer soluções mais práticas e, na maior parte do tempo, para tentar encurtar o tempo entre uma tarefa e outra. Eu posso falar pela minha própria experiência. Eu cheguei a procrastinar tarefas que, ao entregar, acabaram muito melhores do que se eu tivesse feito rápido. Porque eu esperei as orientações, eu vi exatamente o que queriam, como queriam, e eu entreguei exatamente aquilo que pediram para mim. Então, na maior parte do tempo, se a gente for parar para avaliar, a procrastinação, ela não é nossa inimiga, ao contrário, ela é nosso principal mecanismo de defesa. E eu tô de roupa de academia justamente para falar disso, de procrastinação, gente. Porque na nossa prática diária, ela é muito condenada. Ela é muito condenada porque significa que estamos adiando aquilo que é importante. E, na verdade, não, gente. Posso falar por experiência própria. Eu mesma já procrastinei tarefas, já procrastinei leituras. Deixa eu só mostrar uma para vocês. Uma leitura que eu procrastinei um pouquinho e não vou mentir é essa, Casa dos Espíritos. Gente, essa leitura é maravilhosa. Eu sei que eu estou procrastinando ela, mas aconteceu comigo, como aconteceu, por exemplo, com o ensaio sobre a cegueira, que eu vou deixar a resenha aí nos cards. Eu procrastinei também, levou 1 ano e meio para terminar. Feio, né? Mas valeu a pena porque eu terminei no período mais pertinente. Vocês não vão ouvir por causa da edição, mas o ventilador tá ligado. Hoje tá nível hard de calor. Então eu vou priorizar aqui o meu conforto climático. Mas assim, a procrastinação ela não é nossa inimiga. Pelo contrário, ela até ajuda a gente a entregar tudo que a gente precisa entregar, não só no prazo apropriado, mas com perfeição também. Porque duas coisas eu sei que eu aprendi com a experiência. E com as outras pessoas que também orientam sobre como fazer tarefas, como gerenciar bem o nosso tempo. A gente tem que usar a lei do menor esforço. Que significa, quer fazer direito? Faça uma única vez. E para que a gente consiga fazer isso, é sempre bom você ouvir quem está te orientando. Se é uma tarefa, pega exatamente tudo aquilo que precisa ser feito, levanta como deve fazer, o que deve fazer, o prazo direitinho, quem está demandando e por aí vai. Eu acho que isso aí vale para todo o nosso dia a dia. Se a gente vai fazer alguma coisa, aquele famoso feito é melhor que perfeito, não rola. Dependendo de onde estão te demandando alguma coisa, pelo contrário, é capaz até de você ter que fazer novamente a mesma coisa só porque não foi feito do jeito que demandar. Mas eu vou aqui deixar umas 3 dicas bem básicas para que no fim você não fique tão ocupado assim por procrastinar uma tarefa. Eu particularmente já procrastinei tarefas, valeu a pena porque eu entreguei elas exatamente como elas foram demandadas, estudei exatamente o que queriam, como queriam e que resultado eu estava esperando. Mas deu certo para mim. Não quer dizer que dê certo para todo mundo. Então eu vou deixar aqui umas dicas muito básicas que vão ajudar você. Já que o negócio é não procrastinar, tem toda uma coisa em cima disso, demonizam praticamente. Então bora deixar dicas para evitar procrastinar tantas vezes. Mas antes disso, eu vou dar assim uma pequena definição do que é realmente procrastinação. Diferente da preguiça, que é o ato deliberado de não querer fazer nada, essa é a preguiça. A procrastinação é apenas a questão de você adiar tarefas e atividades para depois, sempre achando que você vai ter tempo suficiente. Acredite, real, nem sempre a gente tem tempo. A gente às vezes tem que se virar nos 30, apagar incêndios ali por toda parte, que nem sempre a gente tem o tempo hábil para fazer isso. Às vezes é bom fazer uma tarefa, dependendo da tarefa que você vai fazer, é melhor fazer logo. Mas se aquela tarefa não tem muita urgência nem muita importância, às vezes é bom postergar um pouquinho até para você entregar algo melhor. Infelizmente, uma coisa que a gente precisa entender de fato, a procrastinação ela chega a atrapalhar muito a nossa rotina. Bastante até, para falar a verdade. E ela traz a sensação assim, de que a gente não tem tempo para nada. Porque as tarefas ficam ali, elas ficam sempre se acumulando. O problema não
não é a falta de tempo, é o mau gerenciamento desse tempo. E essa aí já vai entrar na primeira dica que eu já vou dar para vocês. E já para ter uma noção de como driblar essa procrastinação. Não é negativa, mas como a maioria avalia, vamos lá. A primeira passa pelo planejamento, que precisa ser muito claro, muito objetivo. Ele precisa trazer uma divisão clara das tarefas em blocos de tempo, dividir tudinho direitinho em tempo, em momento, urgência e importância nas entregas. Planejar as tarefas de modo que você vai entregar tudo dentro dos determinados períodos e prazos vai ser fundamental. E aquela questão defina tudo por importância e por urgência. Um método de planejamento que eu usei por muito tempo, que até deu certo, é a matriz de Eisenhower. Eu vou deixar a imagem aí para vocês, que define por importância e níveis de urgência. Aquilo que precisa ser entregue, aquilo que tem que ser eliminado da nossa rotina e aquilo que pode ser delegado para outras pessoas, dependendo do nível de importância e complexidade de uma tarefa. Tarefas confidenciais, por exemplo, não podem ser delegadas. É você mesmo que tem que fazer. Mesmo que elas não sejam urgentes, tão pouco importantes, mas elas tiverem um nível de confidencialidade, vale a pena ver se pode ou não delegar para uma pessoa. Às vezes vale a pena pensar um pouco nisso. A outro ponto aqui, a outra coisa que deve ser considerada na hora, e a outra dica é você pensar bem na sua execução das tarefas. Você precisa ter o objetivo claro, você precisa ter um foco e tem que se dedicar totalmente a essa execução. Tudo isso com o objetivo de entregar tarefas no prazo e da melhor forma possível. Se você faz uma execução de tarefas que seja clara e objetiva, você vai entregar tudo aquilo que precisa ser entregado. Mas para fazer uma boa execução, não pode queimar a etapa do planejamento. Um está interligado com o outro, não tem jeito, tá? Executar direito tem que se planejar. E a avaliação de tudo que você vai fazer, que nada mais é do que aquilo que você vai observar. O que deu certo, o que não deu certo, de recompensar a cada tarefa concluída. Gente, isso aqui, para a leitura, isso aqui é muito importante. A cada leitura concluída, eu estou me recompensando. Seja com um livro, seja com uma série que eu vou assistir, eu concluí uma leitura, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. Isso até dá um gás para a gente poder ler mais e até para as outras tarefas, que parece coisa sem importância, mas não, gente. Você se recompensar até ajuda a estimular no sentido de você se sentir mais produtivo. Eu não quero com isso trazer uma visão tóxica disso aí. Pelo contrário, gente. Isso é importante se recompensar no sentido de você chegar e dar. Não tem coisa mais legal de você chegar no dia, na lista de tarefas no fim do dia e dar check em tudinho. Ou delegar aquilo que você não conseguiu fazer pro dia seguinte, sabendo que ficou assim, poxa, olha que legal, consegui cumprir tudo isso. Ou então, olha, só consegui delegar isso aqui pro dia seguinte. Não é tão ruim. Eu consegui concluir quase tudo. É perfeito, gente. É uma coisa que é muito legal, porque dá aquela sensação de dever cumprido. É muito bom. E para tudo dar certo, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter objetivos muito claros, compartimentalizar tudo. A gente tem que compartimentalizar. Parece uma palavra enorme, mas não é. É apenas definir blocos de tempo para tudo que você precisa fazer. É importante porque aí você definindo blocos de tempo, você vai poder definir exatamente aquilo que vai fazer, quanto tempo vai durar e às vezes cronometrar ajuda muito, no sentido de você não perder muito tempo fazendo tarefas, vai eliminando logo aquelas que são mais complexas e chatas. Isso aqui eu vou aproveitar para colocar logo no meio aqui das dicas, porque é importante. Comece pelas tarefas mais chatas, porque elas pode ser que elas sejam muito complexas, ou então exijam mais tempo para executar. Então, começando logo por essas, você já tira logo da lista do dia. E faça uma lista de prioridades. Pelo menos 3 coisas que você precisa fazer logo no início do dia. Tirando essas 3 do caminho, o restante já fica mais fácil. Se recompensar a cada meta ou tarefa finalizada, isso eu já falei aqui, mas acho que eu vou falar uma coisa, é uma dica extra, que é muito importante. Acho que ajuda bastante, gente, ajuda muito. Pelo menos para mim, ao longo dos anos, tem ajudado bastante, no sentido de que eu não perco nenhuma tarefa de vista ou compromisso, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou esquecer, ou então simplesmente eu vou procrastinar demais alguma coisa. E isso aqui passa por uma coisa que é muito importante. Gente, usem ferramentas de organização. Usem muitas ferramentas, abusem delas. Vocês podem fazer isso aqui no físico, no analógico. Eu sou uma pessoa analógica ainda. Eu uso muito tarefas dentro do analógico, porque para mim funciona. Eu acho que até funciona melhor do que no digital. E você também pode fazer no digital também, pelo Notas do celular ou 2 aplicativos que eu uso muito, que é o Google Agenda e o Todoist, que são 2 plataformas que me ajudam muito na hora de organizar pelo menos as tarefas mais urgentes. Eu tentei o Notion, gente. Seriamente, eu tentei o Notion.
Eu ainda estou deitando, mas não está funcionando para mim. Então, para mim, tudo isso, o Google Agenda, eles funcionam muito bem como ferramentas digitais. Mas eu ainda sou uma pessoa muito analógica, não tem jeito. Eu, pelo menos, eu não gosto muito de ferramentas digitais. E aqui eu já aproveito até para falar sobre isso como dica também. Use a ferramenta de organização que melhor se adaptar à sua rotina. Não tenta usar nada só porque outras pessoas usam, influencers usam. Não vão por esse caminho, gente. Eu falo sério, eu falo pela minha própria experiência. Elas só servem se elas se adaptarem bem à sua rotina. Se elas não servirem para a sua rotina de organização, elas não têm serventia nenhuma. Use a ferramenta que melhor se adequa à sua rotina. Se essa ferramenta for analógica, beleza, você se adaptou a uma ferramenta analógica. Mas se você só usa celulares, smartphones ou mesmo tablets, não tem problema. Agora, é uma dica porque eu acho que não funciona muito. Tente usar a ferramenta que você melhor se adequar. Hoje a gente vive muito no digital, então as pessoas correm logo para o digital. Mas eu vou falar sinceramente, eu não recomendo. Tente usar pelo menos uma ferramenta analógica. Não precisa ser um planner, não precisa ser uma agenda diária, pode ser um caderno simples mesmo, que você vá lá, personalize lá as folhas e vá anotando tudo conforme a sua necessidade. O mais importante não é você ter uma lista de tarefas linda e bonitinha, toda enfeitada. Aquela lista de tarefas, mesmo aquela lista simples de tarefas, ela tem que chegar para te ajudar a não procrastinar, ou pelo menos procrastinar o mínimo possível. E no fim do dia, você ter aquela sensação de dever cumprido, porque você conseguiu fazer alguma coisa. E eu espero ter dado esse recado, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. É difícil falar sobre procrastinação numa época que não tem como não procrastinar. É muito difícil. Até porque é uma tendência nossa. A gente protelar um pouco as coisas, dá até para fazer bem feito. Eu sou a pessoa da lei do menor esforço. Se quer fazer uma coisa bem feita, faça apenas uma vez. Mas às vezes é difícil isso, é difícil não empurrar tarefas para depois. Então eu estou deixando dicas aqui para que ajude, no sentido de você, pelo menos, não protelar as coisas com tanta frequência, pelo menos o mínimo possível. Esse é o recado que eu deixo aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é só você continuar acompanhando aqui. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, e o vídeo de hoje tem um pouco a ver com isso, é só você continuar aqui, deixar o seu curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E beijo, gente. Tchau. Esse vai ser a primeira série de vários vídeos falando sobre organização e o próximo vai falar sobre planejamento de leituras. Tchau, gente. Até a próxima oportunidade.